Dessa vez você não pode dar desculpa, que dessa vez pelo menos a gente avisou que o tema da palavra seria esse, né? Domingo passado, quem estava aqui domingo? Deixa eu ver, à noite, tarde e noite, né? Eu ministrei uma palavra chamada Brincando com Demônios. Quem assistiu a pregação, mesmo não estando aqui... Aliás, quem de todo mundo, você assistiu a pregação de um jeito ou de outro? Deixa eu ver. Todo mundo? Ah, a maioria, né? Quem não assistiu, deixa eu fazer a pesquisa. Ok, não tem problema, eu faço uma revisão hoje. Mas eu te recomendo muito que em casa depois você assista essa palavra. Deixa eu só tirar a configuraçãozinha aqui do mistério profundo aqui. Animados? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá da gente, mais uma vez, entrar e estudar a Tua palavra. Que o Senhor torne a Tua palavra viva para nós. Que a gente saia daqui com grandes coisas para mudar e para tomar decisões. Deus, que Teu nome seja honrado na transformação que o Senhor fez em cada um de nós e que ainda está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar uma recapitulada no que foi semana passada. O tema da palavra da semana passada foi Brincando com Demônios. Eu baseei, se você está com as anotações da semana passada, pega aí. Se não está, aproveita para já fazer seu resumo e anotar a palavra de hoje. É a palavra de ensino, é a palavra para você anotar mesmo. E estou muito feliz por poder compartilhar esse finalzinho que queria ter adicionado no domingo, mas aqui vai ficar ainda melhor. A gente leu em Atos capítulo 16 a história daquela menina que foi liberta por Pedro. Ela era endemoniada e tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava ou profetizava por demônios. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram lá e libertaram aquela menina daquele cativeiro. E por conta disso eles foram presos. E eu levantei a seguinte pergunta: por que razão Paulo e Silas iriam libertar uma menina que naquele contexto estava elogiando eles? A menina dizia: vocês são homens de Deus. Imagina um demônio dizendo que você é um homem de Deus. Você ia até falar: obrigado, opa, obrigado, né? Você é um homem de Deus. Obrigado, puxa. E aí o texto diz que não, que Paulo e Silas, irritados, o texto até diz que eles ficaram irritados e foram lá e libertaram a menina. E aí eu citei e disse assim: é porque Paulo estava dizendo em seu coração: não vou ficar batendo palma para demônio dançar. Diga amém. Né? Não vou ficar investindo meu tempo, nem meu dinheiro, nem minha vida numa coisa que Satanás é que está dominando, Satanás é que está fazendo. E aí, gente, eu quero até abrir aqui, que é muito importante. Nem todo milagre vem de Deus. Eu fui num debate da 93 FM, inclusive, há um tempo atrás. Aliás, eu tenho ido lá bastante. E sempre é muito legal. E aí teve um debate que a pergunta foi levantada: demônios podem fazer milagres? Eu até fiquei impressionado de um pastor chegar lá e dizer que demônio não faz milagre. Eu falei: gente, de onde esse irmão tirou isso? Tem até um texto em Apocalipse que os demônios fariam sinais e maravilhas para enganar o povo de Deus. E eu falei: gente, mas de onde esse pastor tirou isso? Mas ele tira da ideia da nomenclatura milagre ser uma coisa que tem que ser de Deus. O que Satanás faz é enganação. Concordo. Mas quando você vive na pele, o que você sente é um milagre. Tem um testemunho poderoso da Elis, que é uma das membros da nossa igreja, líder há muito tempo aqui na nossa igreja. A avó dela fazia parte de uma questão lá de magia, de feitiçaria. E um dia ela viu um garoto levantando da cadeira de rodas, num dos rituais da avó dela. E ela ficou muito confusa e Deus deu uma revelação para ela. Ela viu demônios agarrados no pé nos pés daquela criança e soltando os pés daquela criança. Quer dizer, o mesmo demônio que colocou, tira para ele ficar com crédito. Então, a grande pergunta que você tem que fazer não é se fez, se não fez. A pergunta que se deve ser feita essa noite é: para quem vai a glória? A glória vai para o Senhor sempre. Diga amém. Então a gente foi daqui e a gente começou desmistificando. Estou ainda recapitulando a semana passada para a gente poder caprichar nessa semana. E a gente desmistificou 3 coisas que Satanás não pode fazer. Quem lembra pode me ajudar. Não, que Satanás não pode fazer. Maldição, ele não pode amaldiçoar. E a gente leu o texto em Provérbios que diz: maldição sem causa não encontra pouso. Ele não pode. Possessão, que lemos o texto de Mateus, onde Jesus diz que a casa vazia, aquele demônio volta, mas a casa que estiver cheia, aquele demônio não vai voltar. Então, possessão demoníaca, o crente não pode ser vítima de uma possessão demoníaca. Número 3, condenação, quer dizer que Satanás não tem poder de roubar de você a sua salvação. Satanás não tem poder de riscar seu nome do livro da vida ou te condenar, a não ser que você mesmo o faça. Então a gente falou dessas 3 coisas. Mas aí a gente disse: não é porque a gente não pode ser possesso,
nem ser condenado, nem ser amaldiçoado, é que a gente vai, como é que é o tema da palavra? Brincar com demônios. A gente vai ficar, não tem problema não. E aí a gente cita 3 coisas que a gente não pode fazer. Você lembra? Número 1, compactuar. Compactuar é ser cúmplice, é ficar calado, é falar, não, sei não. Compactuar, a gente também não pode. Número 2, financiar. Financiar nem sempre é com dinheiro, às vezes é com seu tempo. Às vezes é seu view, às vezes é seu like, né? Puxa, aí eu citei até o exemplo da pornografia, que é o exemplo mais forte, né? Mas a indústria pornográfica ganha dinheiro em cima daqueles views, em cima daqueles anúncios lá. E aquela menina, aquele rapaz que estão lá, estão sendo escravizados por Satanás. Eu vi um testemunho de uma ex-atriz pornográfica que ela conta, se converteu hoje, é casada e tudo mais, mas ela conta que a primeira vez que ela foi num lugar desse, ela foi por dinheiro. E que depois do tempo, ela já ia por um vício. Ela disse que a primeira vez que ela foi num set daquele lá, num local de gravações daquele lá, ela dizia que ela sentia mãos tocando nela que não eram de pessoas que estavam ali. Ela ouvia barulhos e sussurros que não eram de pessoas que estavam ali. Ela sabia que ali ela não... E é isso que você precisa entender. Eu vou falar isso aqui para ficar bem claro assim. A indústria pornográfica é espiritual. O que está acontecendo ali é um sexo cultual, como já existia na palavra. Aquilo não é uma relação sexual, aquilo é um ritual. Isso aqui tem que ficar muito claro. Aquilo ali é literalmente um altar de demônios. E comer nessa mesa é comer na mesa dos demônios, literalmente. É trazer para dentro da sua casa. E você pensa, e aí a gente viu na frente da pregação, a gente falou sobre influência. E aí a gente fala assim, não, possesso eu não posso ficar, mas pode ficar opresso, pode ficar debaixo da influência, pode ficar fraco na fé e menos resistente a tentações do dia a dia, porque você ficou debaixo de influência demoníaca, até com coisas que são lícitas, mas não convém. Eu tô pregando rápido, então assim, para quem não estava semana passada, por favor, assiste a pregação, porque senão você vai sair daqui achando que a gente é, sei lá, exagerado. E não é, eu explico, tem um lugar de equilíbrio. Nem tudo é demônio, mas nem tão pouco também. Tem um lugar de equilíbrio aqui. Então a gente falou que a gente não pode compactuar, nem financiar, nem concordar. E é isso, esse é o processo. A gente acaba, não tem tanto problema assim não. Se tem o exemplo, às vezes você está assistindo um filme, uma novela ou um Big Brother da vida, você se pega torcendo pelo adultério. Você se pega torcendo pela fornicação. Ih, ela pegou ela. Aí, sabia. Eu falei que ia. Entendeu? E eu falei de 3 áreas que Satanás, que os demônios podem afetar e que afetam na vida do crente. Primeira, influência. A gente passa a ser influenciado. Segunda, opressão. Você só tem briga na sua casa, só tem miséria na sua casa, só tem disse-me disse na sua casa, só tem fofoca, só tem... É o tempo todo, você está debaixo de opressão, todo mundo fica doente na sua casa, você está debaixo de opressão. E opressão porque você está abrindo brecha. E número 3, eu falo de encaminhar. É quando Satanás encaminha seus filhos, ou encaminha até mesmo você, começa a enredar, a enveredar você por caminhos de pecado. E eu falei das 3 áreas na nossa vida em que ele faz isso. Vocês lembram? Na formação da nossa mentalidade, como é que a gente enxerga o mundo, como é que a gente enxerga as coisas. Falei que isso cria em nós uma indiferença espiritual. Isso aí não. Uma indiferença que a gente não liga mais, parece que a gente perdeu sensibilidade. E aí eu falo do ponto 3, que é a insensibilidade de consciência. Quer dizer, a gente não sente mais consciência, eu vou usar o termo consciência pesada, mas todo crente sabe que não existe consciência pesada, o que existe é Espírito Santo pesando a mão. Sim ou não, gente? Existe o Espírito Santo falando, rapaz. E a gente perde a sensibilidade com isso. Uma vez, falar com vocês rapidinho, eu vi um exemplo que, é porque não dá para desenhar aqui agora, mas eu achei um exemplo muito legal. Imagina um quadrado grande e um quadrado um pouco menor dentro desse quadrado grande. E esse quadrado menor tenta rodar, ele vai conseguir? Sim ou não? Não, porque ele vai bater, né? A borda. Mas de tanto bater, esse quadrado vai começar a ficar meio arredondado.
batida dessa, ele consegue com um pouco mais de facilidade dar a próxima volta. E eu vi um amigo explicando, assim é a nossa sensibilidade ao Espírito Santo. A gente vai abusando, ai, não devia ter feito isso, ai, não devia ter feito isso. Não tem tanto problema assim. Se olhar por outro lado, e daqui a pouco sua mente está com um círculo dentro daquele quadrado, rodando com total facilidade. O programa que Satanás instalou na sua vida está repreendido. Diga amém. Só para a gente... Aí eu mostrei muita coisa para vocês na tela, de coisas que a gente tem compactuado, coisas que a gente tem visto, coisas que a gente tem ouvido. Eu fiquei até impressionado, eu não tinha notado, no terceiro culto, uma das pessoas que entregou a vida para Jesus, eu nem notei, estava orando pela galera, acabou o culto, um jovem me procurou, pastor, você percebeu? Um dos exemplos que eu havia dado era de um show do Travis Scott, que era uma referência muito clara a Moloque, o Deus que recebia sacrifício de crianças no Antigo Testamento. Assim, a referência daquele CD era toda essa, e justamente no show que ele fez, 10 pessoas morrem, e foi assim, um negócio muito terrível e tal. E aí, engraçado que no terceiro culto, um dos irmãos que se converteu estava com a camisa, inclusive, do Travis Scott. Quer dizer, Deus estava fazendo uma obra, e eu creio que Deus está fazendo a obra, te falando de coisas que você tem que cortar, abrir mão, colocar de lado. Para quê, pastor? Para eu ser salvo? Não, porque você é salvo. Porque você foi alcançado, essas coisas já não combinam com você. Olha para quem está do seu lado e fala, porque você foi alcançado, essas coisas já não combinam com você. E a gente terminou a pregação de domingo passado falando de Filipenses 4:8, que aí é mais ou menos respondendo a pergunta, pastor, o que eu devo fazer então? E o texto diz, pode colocar no telão para a gente, esse não é o primeiro texto que eu vou ler, se você já quiser abrir sua Bíblia, a 1 Coríntios 10 vai ser o primeiro texto que a gente vai ler hoje, mas deixa eu só recapitular Filipenses 4:8, lá no telão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, fala comigo, verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, o apóstolo Paulo diz, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Repete comigo, é essa paz que eu quero. É essa paz que eu quero, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar a palavra de hoje? Obrigado pelos 3 irmãos aí que estão empolgados. Vamos começar a palavra de hoje, e aí eu quero levantar a seguinte pergunta, anota aí. Porque a gente falou, olha, a gente tem que abrir mão disso, a gente tem que abrir mão daquilo. A pergunta que eu quero fazer é, pastor, e se eu for dependente disso? E se aquilo já se tornou um ídolo, um vício, ótimo, um ídolo? Pastor, você estava falando de coisa aí que não pega para o meu lado não, mas teve uma ou outra. Pastor, comigo o problema não é esse. Você sabe que cada um tem um calcanhar de Aquiles, cada um tem uma situação. Eu mostrei para vocês nos textos da palavra que é muito comum na Bíblia você ver sempre 3 deuses, sempre representados com nomes diferentes. Baal, Moloque e Asterote sempre vão ser repetidos com nomes diferentes. Ao tempo sendo levado, é sempre sucesso ou fama, dinheiro e sexo. E é engraçado, pode ver, qualquer pastor, qualquer homem de Deus que você ficou sabendo que o camarada caiu. Caiu aonde? Dinheiro, fama ou sexo. Essas são 3 áreas muito sensíveis do ser humano, talvez por estarem relacionados a desejos inerentes do homem. Todo homem tem desejo, homem que eu digo homem e mulher, tá gente, o ser humano. Todo homem tem desejo de ser bem sucedido, sim ou não? Na sociedade em que a gente vive, isso tem a ver com dinheiro também, não tem? Dinheiro. Todo ser humano tem hormônios, sim ou não? Sim. Então é muito simples fazer uma correlação e perceber que muita coisa está relacionada sempre com dinheiro, sempre relacionado com fama, sempre relacionado com as coisas sexuais. Então, você pode dizer, pastor, essa parte não me pega, mas com certeza a outra te pega. Pastor, isso aqui não tem a ver comigo não, mas a outra tem. Então, o que eu queria fazer hoje? Que a gente se submetesse à boa mão do Espírito Santo e fazer a oração que o salmista fez. Sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. 1 Coríntios 10, versículo 14,
o apóstolo Paulo já começa dizendo: por isso, irmãos, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E aí Paulo começa a bater nessa coisa chamada idolatria. É engraçado que ele não vai tão direto no problema com os ídolos e deuses, mas ele fala de como nós nos portamos, provando que os ídolos de verdade não estão lá fora, estão aqui dentro. Repete isso comigo, e se você quiser pode até anotar. Os ídolos de verdade não estão lá fora, estão aqui dentro. A gente só projeta o que a gente queria no fundo. O que a gente realmente desejava, a gente vai lá e projeta. Então ele diz: olha, fuja da idolatria. Estou falando com pessoas sensatas. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: o apóstolo Paulo está falando com você. Hã? Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Versículo 19. Portanto, o que estou dizendo, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Porque Paulo diz: não comam comida oferecida a ídolos. Aí ele diz: com isso eu estou querendo dizer que a comida oferecida a ídolos é grande coisa? Não. É mais ou menos até minha pregação da semana passada. É Paulo dizendo: gente, não mistifica as coisas não. Os demônios não são isso tudo não. Não passam de falsos deuses. Amém? Amém? Não passam de falsos deuses. Então Paulo está aqui dizendo: quer dizer que que os ídolos são grande coisa? Não. Ou o ídolo, versículo 19 comigo. Ou o ídolo é alguma coisa? 20, ele responde: me ajuda, igreja. Não, ídolo, não. Quero dizer que o que age... quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Então Paulo está dizendo assim: o problema não é o que você come, o que você tem que entender, e o problema também não é o ídolo, o demônio, porque nada disso tem força. O que você tem que entender é que aquilo foi oferecido a demônios, e eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. É simples assim. Eu vou dar um exemplo. Olho grego, sabe o que é olho grego? Aquele amuletozinho azul que parece um alvo, sabe? Aquilo tem algum poder? Para bem ou para mal? Não. Mas aquilo foi consagrado, pode falar com força, com coragem, foi consagrado a demônios. Então Paulo está dizendo: o problema não é se isso tem poder sobre você ou não tem. Eu não quero que vocês sejam comparados, eu não quero que vocês sejam correlacionados, eu não quero que vocês estejam em comunhão com demônios. É difícil falar demônios, né? É um negócio de tipo, caramba, será que eu estou ofendendo alguém? Será que eu estou machucando? Será que eu estou, né? Mas está aqui, é muito claro, né? Então vamos continuar o texto. Versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e dos demônios. E aqui está uma coisa que me preocupa de muito crente. A palavra fala isso até a respeito sobre o cálice da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí Paulo continua: e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, você não deve abrir mão da ceia, mas antes da ceia você deve se examinar. A ideia também de que você não deve cear só porque, pastor, eu cometi um pecado. Peraí, você se arrependeu dele? Sim. Abandonou? Sim. Então toma a ceia. Porque a ceia é a sua cura. É o sangue que pode lavar teu pecado. A única razão para você não tomar ceia é se você não tem arrependimento genuíno. Não, pastor, quer saber? Eu estou até com um contatinho aqui, depois da Santa Ceia eu vou lá na casa do fulano. Então você não toma ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí Paulo está dizendo: vocês bebem do cálice do Senhor, mas querem beber do cálice de demônios também? E aí é bonito o que o apóstolo Paulo fala no 21, ele diz assim: vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. 22, olha que bonito. Porventura provocaremos o ciúme de Deus. Porque em outros textos Paulo já explica que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele tem ciúmes. Você está com moral, hein? Deus tem ciúmes? Deus tem ciúmes? E aí Paulo diz: somos mais fortes do que Deus? Não. 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. É o mesmo contexto aqui. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado.
sem fazer perguntas por causa da consciência. Tipo, ai, mas diz uma coisa, onde é que vocês compraram essa comida? De onde vem isso aqui? Não, porque eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso comer coisas que vêm, e eu não posso comer animais que passaram. Não. Isso não vai fazer diferença, você não tem que, ai, e agora? Não. Aí Paulo explica. Mas 28, se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, aí sim, não coma. E os próximos versículos ele explica, não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência daquele que te informou. Porque aquela pessoa foi até você dizendo, mano, não come isso aí não. Isso aí foi consagrado a demônios. Isso aqui não tem problema não. Paulo está dizendo, é verdade, aquilo ali não tem efeito nenhum sobre você. É verdade, aquela comida não. Principalmente se você comesse sem saber, aquilo não ia te fazer mal nenhum. Comer sabendo não te fará mal algum. Mas por causa da consciência daquele irmão que te informou, não coma. E aqui, concorda comigo que aqui parece que complica um pouquinho? Peraí, pastor. Então, o que você está querendo dizer? Versículo 29 que estamos? 28, agora 29. Isso é a consciência do outro, não a sua própria. Pois por que aí alguém pode perguntar, né? Por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Como o pessoal diz por aí. O que eu tenho com a vida dos outros? O problema é dele. Se ele vai pensar, eu não quero saber o que ele vai pensar. Versículo 30. Se participo da refeição em ação de graça, por que sou condenado por algo quando dou graças a Deus? Quer dizer, se eu orar e consagrar, que mal tem? Então Paulo está mostrando alguém que, ouvindo a doutrina de Paulo, está dizendo, bobeira, Paulo. Só por causa do que os outros vão achar, eu tenho que deixar de fazer? Só porque isso escandaliza meu irmão? Só porque isso entristece meu irmão? Paulo, sejamos crescidos, sejamos maduros. Versículo 31. Assim, quer vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 32. Não se tornem motivo de tropeço. Aí agora Paulo explica. Versículo 33. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Versículo 1 do próximo capítulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, façam igual eu faço. Quando eu percebo que aquilo pode causar tropeço na vida do meu irmão, eu abro mão. E se não abre mão, é porque aquilo é um ídolo. Bobeira, pastor, só porque o fulano não, eu faço mesmo. Sonda teu coração. Vê se tua dureza em abrir mão de algo não está relacionada, na verdade, com a idolatria do seu coração. E aí você cobre isso com uma máscara de maturidade. Você diz, não, é porque eu sou mais maduro. Ele é mais fraco na fé, eu sou mais maduro. E aí, pelo contrário, anota, por favor, ao mais maduro, cabe a decisão sacrificial. É assim na sua casa. Teus pais se sacrificam porque eles são mais maduros. O filho mais velho, às vezes, tem que ser sacrificado, entre aspas, né? Para o bem do filho mais novo. Para que o filho mais novo não cresça vendo a rebeldia do mais velho e o imite. O mais velho é o exemplo. Assim como Cristo Jesus, o mais maduro de todos, morreu na cruz do Calvário, para que eu não precisasse morrer lá. A decisão mais sacrificial cabe ao mais maduro. Então, se você se considera mais maduro na fé, significa que você tem mais facilidade de abrir mão de suas comodidades pela salvação de seus irmãos, mais fracos que você. Você tem menos dificuldade de engolir seco. Quem aqui sabe o que é engolir seco? Deixa eu ver. Quem já se experimentou na pele o que é engolir sapo? Quem já... deixa eu ver outro termo. Engolir... Como é que é? Tem dar o braço a torcer. Quem sabe o que é chegar para alguém, o cara que errou com você, e você vai lá e fala assim, vim te pedir perdão, irmão. E para melhorar, ele ainda fala, amém. Espero que não faça de novo. Você... Tá bom.
você provou ser maduro. Maduro tem mais facilidade de abrir mão. Maduro tem mais flexibilidade. Maduro fala, tá bom, mano. Tá, não. Maduro, Isso me lembra, no telão para a gente adiantar, Romanos, a gente vai ler bastante, amém, igreja? Isso me lembra muito Romanos 14, 20 no telão para a gente adiantar. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Paulo de novo falando de comida. Quer dizer, não destrua seu irmão por causa de uma bobeira. Olha, todo alimento é puro, mas é errado comer alguma coisa que faça os outros tropeçarem. Eu vou trocar as palavras aqui para facilitar, comparando com 1 Coríntios, eu vou dizer, tudo me é lícito, mas é errado, é pecado, fazer coisas que farão meus irmãos pecarem. Aí a gente pode entrar numa conversa. A gente tinha um evangelismo aqui, eu sempre conto essa história do Visão Rema. A gente tinha um evangelismo aqui na igreja que era em frente à boate. E aí um irmão falou, pastor, me leva com você. Eu falei, claro, vamos embora. E aí ele, só um minutinho antes de eu ir, pastor, só te falar, eu tenho um problema que da última vez que eu fui, eu fiquei olhando as meninas que estavam entrando na boate, e eu não conseguia tirar os olhos delas. Porque a sensualidade daquelas meninas ainda afetava muito ele. Eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica, mas eu acho que quem é crente maduro já deve saber disso. Aos poucos, a santificação vai mudando até nosso gosto. Isso é um processo lento, mas isso é verdade. A maioria dos homens de Deus que estão aqui, ou eu que sou muito inocente, deve ser. Não, mas eu estou falando sério. Tem coisa, gente, aquilo ali não passa nem perto de atraente. Porque o troço é feio. É esdrúxulo. São roupas esdrúxulas. É uma sensualidade. A gente olha até com tipo, cara, como é que tem coragem? Não, já não é o tipo de coisa que tenta seus olhos, porque assim, cara, e não é porque eu sou criado na igreja, não. Tem irmãos que passaram a vida inteira no mundo, se converteram e aos poucos Deus vai mudando seus olhos, sim ou não? Quem aqui não usa mais roupas que usava, e não é porque ninguém mandou, mas porque você viu que não dava mais. Seu gosto muda, seu jeito de falar, seu jeito de agir. Então esse irmão ainda estava num processo de santificação inicial, vamos dizer assim. E aí eu falei para ele, mano, então eu não vou te levar comigo. Não, me leva comigo. Ele, não vou te levar comigo. Por que eu vou submeter você a algo que eu sei que te fará pecar? Eu já expliquei isso no Visão Rema, faço questão de explicar aqui agora de novo. A Rema não bebe. Todo mundo que fez o Visão Rema sabe disso. A Rema não bebe cerveja, a Rema não bebe vodka, a Rema não bebe. Mas o texto da Bíblia é muito claro ao dizer que a bebida não é um problema, mas embriagar-se é o problema. Só que nesse texto que a gente está lendo, Paulo explica. Se aquilo vai fazer teu irmão pecar, você abre mão. E se você tem dificuldade de abrir mão, é porque talvez isso dentro de você já tenha se tornado um ídolo. Então, eu penso, é fácil, né? É fácil. Se a salvação do seu filho dependesse de você não beber, você parava de beber? Eu paro. Então tá bom. Por quê? Porque é proibido? Não, porque a minha liberdade é menos importante que a salvação do meu irmão. A minha liberdade é menos importante que a eternidade do meu irmão. E aí quando... pastor, mas eu não sei o quê. Ídolo. Porque tudo que a gente tem dificuldade de abrir mão. Ídolo. O garoto chegou para mim, pastor, eu quero fazer uma tatuagem. Falei, legal, mano. Faz o seguinte, espera uns 3 meses. Aí ele, pastor, vamos, pastor. 3 meses, pastor? Não, pastor. Fala. Ídolo. Quero fazer uma tatuagem, seu marido. Amor, não gosto de tatuagem, não. Você não manda no meu corpo. Ídolo. Agora a faca corta por 2 lados, tá, meu irmão? Não, porque, pastor, eu vou fazer uma... E a sua esposa? Não, meu amor, não gosto, não. Não, porque você está querendo me manipular? Vamos criar uma nova brincadeira aqui na igreja. Assim, quando alguém dá uma reclamada, você fala, ih, ídolo, hein? Vamos criar, que é o padrão agora, né?
Faz uma reclamação com quem está do seu lado. Reclama de qualquer coisa. Ah, a comida estava boa. Ah, está atrasado. Ah, troca de roupa. Ah, responde. Ih, ídolo, hein? Ih, tá ligando muito, hein? Tá? É, meu Deus. Ei! E aí, o versículo 21 fala explicitamente, inclusive falando da bebida. O que eu acabei de dizer. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Se isso vai levar meu irmão a cair, então eu não faço. Não. Inclusive, só alertar os irmãos que os versículos aqui, se traduzidos na versão Almeida, a maioria diz aquilo que escandaliza seu irmão. E escandalizar foi traduzido de uma maneira, não é tão, pelo menos para a nossa geração, a gente não entende escandalizar assim. Escandalizar é o que essa versão NVI diz, é fazer seu irmão cair, é fazer seu irmão pecar. Escandalizar não é assustar, porque cá para nós, acho que a maioria de nós aqui assustaria algumas igrejas mais tradicionais, sim? Não é? Então, eu tá aqui sem terno e gravata, a irmã que está do seu lado está usando uma calça jeans, está com brinco, está com maquiagem, está com cabelo curto, está com cabelo black, está com cabelo... O pessoal pegava no pé das irmãs também, né, gente? Que era cabelo, era maquiagem, era brinco, era... O homem só tinha terno. Né? É um machismozinho, né? Então, tem um machismozinho envolvido aí. E Paulo já... a gente leu 1 Coríntios 10. Mas Paulo já tinha deixado isso claro no capítulo 8. Meu Deus, tem tanta coisa para a gente ler hoje. Vocês aguentam? Suco de Bíblia, vamos? No capítulo 8, versículo 4, Paulo já estava falando disso. Portanto, em relação a alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada e que só existe um Deus. Não é que os outros deuses vão te pegar. Não tem. Pois mesmo que hajam os chamados deuses, no céu, na terra, deuses e senhores, para nós, porém, há um único Deus, Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, de um só Senhor, Jesus Cristo. Ok. 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados a ídolos, comem esse alimento como se fosse sacrifício idólatra. E aí ele continua explicando, versículo, deixa eu ver aqui, para a gente ganhar tempo. 9 é muito bom. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da vossa liberdade, para que o exercício da sua liberdade, quer dizer, eu posso, pastor, estou livre para fazer, não se torne pedra de tropeço para os mais fracos. Acabei de falar disso. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir vocês, que tem esse conhecimento, comendo num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado pelos ídolos. Quer dizer, os crentes mais novos estão olhando para você. Olha para quem, desculpa ficar pedindo do seu lado, é porque Deus me mandou essa noite aqui para reatar sua amizade com esse irmão com quem você não quer mais falar. Fala para o seu irmão, os crentes mais novos estão olhando para você. Para não dizer teus filhos, ok? Teus filhos estão olhando para você, estão imitando você. Você quer para sua filha o tipo de marido que você tem sido para sua esposa? Você quer para os seus filhos o tipo de esposa que você tem sido para o seu marido? Você quer para os seus netos o tipo de pai que você está sendo para o seu filho? Você quer para sua filha o tipo de namorado que você foi para suas ex-namoradas? Essa última foi pesada, né? Oh, meu Deus, eu tenho 2 filhas. Espera aí, gente. Opa. Versículo 12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você está pecando contra... E não está lá não. 1 Coríntios 8, versículo 12. Quando você peca dessa maneira contra seus irmãos, você está ferindo a consciência fraca deles e peca contra Cristo. Ah, pastor, mas eu só estou ofendendo. Não, você não está só ofendendo seu irmão, não. Você está pecando contra Cristo. Portanto, versículo 13, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar,
nunca mais comerei, meu Deus, para não fazer meu irmão tropeçar. Isso te faz tropeçar, irmão? Então, porque imagina, eu chego para o Zé Roberto, vamos tomar uma gelada ali? Não tem nada a ver não é pecado não, Zé Roberto. Aí a gente vai junto. No dia seguinte, vamos supor que vocês sabem que existem pessoas biologicamente mais fortes para embriaguez do que outras. Quando você era do mundo, você já deve ter ouvido um amigo falando, eu não posso tomar uma dose que eu já fico de porre. Né? Você já deve ter ouvido uma frase dessa, né? Uma coisa dessa. Imagina eu chamar o nosso irmão Zé Roberto e a gente vai para um barzinho e tal. E aí, supondo que, por causa do meu porte físico, requeira mais álcool para me colocar num estado de embriaguez, e eu não me embriague, e eu vou embora para casa e nunca mais volto lá. Demoro 2 meses para voltar. Só que Zé Roberto volta no dia seguinte. E volta no outro. E volta no outro. 2 meses depois, Zé Roberto e sua família estão na sarjeta. Não precisa repreender, não. Não pega, não. Acabamos de falar isso no domingo. Não pega, precisa. Não pega, não. Isolar no acrílico, não precisa, não. Entendeu? Então imagina daqui a 2 meses, Zé Roberto e sua família estão na sarjeta. A culpa foi de quem? Eu o fiz tropeçar com a minha liberdade exacerbada. E aí eu tenho que pôr a mão na minha consciência cristã, eu olhar para Zé Roberto e dizer, Zé Roberto, sua vida, sua esposa e suas filhas valem mais para mim do que a liberdade que eu tenho de beber. Eu não bebo por você, meu irmão. Ao mais maduro, cabe a decisão mais sacrificial. E se não o faz, é porque tem um ídolo. É porque tem um ídolo. Então, por exemplo, eu não me incomodo você vir conversar comigo e perguntar a explicação teológica pela qual nossa igreja acredita em ofertas e dízimos. Pastor, me explica na Bíblia essa questão do dízimo, porque eu já ouvi falarem que é do Antigo Testamento, eu vou sentar com você e vou explicar e a gente vai conversar. Mas tem o cara que você sabe que é um ídolo já, né? Pastor, eu não dizimo não. Dá vontade de falar, o problema é teu. Não precisa, meu Deus. Não. E há de nascer quem há de me convencer. Falei, então não sou eu mesmo. Acabou. Acabou. Mas eu posso dizer com toda certeza absoluta, ídolo. Teu dinheiro é seu Deus, é só isso. Teu dinheiro é seu Deus. Teu carro é seu Deus. Teu passarinho, se você falta um culto de Santa Ceia para dar alpiste para passarinho e levar ele para passear e pegar sol, meu irmão, teu trinca-ferro é seu Deus. Aí não, né? Se você fica postando foto da sua galinha dando filhotinho, Não, brincadeira. Pastor Paulo está todo bobo porque ele tem um galo e uma galinha na casa dele. E hoje o galo e a galinha dele deram pintinhos, né? Brotou lá, quebrou. Vamos dar um aplauso ao pastor Paulo pelas primícias. Vamos trazer para sacrificar. E se não sacrificar é porque é ídolo. Hein? Se chegar no Natal a gente não puder comer essa galinha, tem alguma coisa errada, hein? O Chester já tá reservado. Entregar pro Judá. Aí o Judá aperta assim, ó. Faz isso não, gente, que maldade. Ana Cléia, você havia comentado comigo alguma coisa no WhatsApp, não havia? Ana Cléia estava... Eu esqueci de te responder, me perdoa, tá, irmão? Às vezes às vezes você está mexendo com coisa, eu falei do yoga, às vezes está mexendo até com artes marciais. Que eu creio, tudo às vezes pode ser ressignificado, a gente ressignificar, ok. É igual a acupuntura. Poxa, meu irmão. Né? Aí você chega lá, o cara tá. Aí você tem que pôr mão na consciência. Tem um acupuntista crente que ressignificou aquele negócio ali e tal. Você tem até que dar uma estudada. Não é minha área de estudo, não é minha área de... né? Como é que é a... negocinho na orelha? Como é que é o negocinho? Aurícula? Né? Aí tem um cara que vai... né? Não vale, né? Aí você já repreende, está repreendido em nome de Jesus. Como é que é o nome do golpe? Opa!
Eu mostrei para vocês semana passada, por exemplo, as posições do yoga são nomes de deuses. Olha que coisa. Dos deuses pagãos do hinduísmo. E cada um tem... Agora, pastor, não posso fazer um alongamento. Não, porque quando você faz assim... Não, também... Por favor, né? Agora, você sabe que o negócio é prato. É comida de demônio. Sai fora disso, né? Voltando aqui para o... Meu Deus do céu. Versículo... Ei, Deus. Pera aí, gente. Eu ainda estou naquele negócio das filhas ainda. Do ex-namorado, ex-namorada. Ainda estou naquele negócio de... 2 Timóteo 4, versículo 3. Isso aqui é importante. Eu estou chegando no lugar que a gente vai anotar mais. Tá? Eu estou trazendo os textos aqui importantes. 2 Timóteo 4, 3. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, eles juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a galera que é enganada pela idolatria, é enganada pelo evangelho da prosperidade, é enganada pelo evangelho da libertinagem, será que eles estão realmente sendo enganados? Ou será que no fundo, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, eles mesmos juntaram para si mestres segundo seus próprios desejos? Quer dizer que muitas vezes, alguém que tem um coração idólatra, sentar dentro de uma igreja, o texto diz, sentirá coceira nos ouvidos. Uma vez, descobrimos que tinha um rapaz que falava sempre para a esposa, essa igreja não vale nada, não estou gostando dessa igreja não. O pastor fala isso, duvido que ele também não... Duvido isso, duvido... E ficou. Descobriu-se que o cara tinha uma vida dupla. Ele estava sentindo? Próxima vez que alguém falar mal da palavra, fazer outro jargão. Ih, tá coçando? Tá coçando? É igual o cachorro, ele fala assim, coçando, irmão? E aí, esses dias eu vi a frase, esses dias já faz tempo, né? O Paul Washer, ele fala assim, o falso mestre é o juízo de Deus sobre o falso crente. Quer dizer, essa pessoa não está enganada. Não estou dizendo que são todos, não vamos generalizar, mas parte deles, a pessoa não está sendo enganada. Ela que edificou um altar e sobre esse altar colocou pastor fulano de tal. Porque pastor fulano de tal prega exatamente o que ela quer ouvir. Porque pastor fulano de tal promete o que ela... Porque bispo fulano, apóstolo ciclano, oferecem para ela justamente o que ela quer. A idolatria, ela não se cria do ídolo para o idólatra. Ela se cria do idólatra para o ídolo. Não é um ídolo que monta seu exército de idólatras, mas é um grupo de idólatras que constrói um ídolo. Veja se não foi assim com o bezerro de ouro. O bezerro já existia? Foi encontrado lá e passaram a adorá-lo? Não. Os idólatras se reuniram e falaram, vamos fazer um... Vamos fazer um... E aí que está o problema. Aí que está o problema. É que se nosso coração for idólatra, aliás, eu te recomendo muito. Ano passado eu preguei uma série aqui, chamada Essência da Adoração. A primeira mensagem, o tema da mensagem foi coração idólatra. Pode procurar no nosso canal do YouTube que tem lá. E eu explico que de um coração idólatra não pode fluir adoração, porque um coração idólatra sempre é baseado em seus próprios interesses. E aí eu dei um exemplo que é importante, já vou voltar para o texto aqui. Vocês sabem que existe, e aí nesse momento eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu só estou explicando historicamente. Vocês sabem que existe um sincretismo muito forte das religiões de matriz africana com o catolicismo, sim ou não? Para cada santo existe uma correlação com um orixá. Como que isso surgiu? E eu vou te explicar por que eu estou usando esse exemplo. Quando da colonização aqui no Brasil, quando trouxeram pessoas e as escravizaram aqui no Brasil, para piorar a situação, o camarada já era escravizado, mas ele era obrigado a adorar os santos que o seu dono adorava. Então, o dono ia lá e colocava uma imagem, eu vou dar qualquer exemplo, São Jorge lá. E aí, o que o povo africano acostumou-se a fazer? Cavava debaixo daquele santo
um buraco, colocava seu ídolo guardado ali, colocava o santo em cima e adorava o santo. Quando, na verdade, em seu coração, estava idolatrando o ídolo. Ao invés de idolatrar o santo, estava idolatrando o ídolo. O dono do escravo ficava lá feliz, dizendo, aí ó, eu converti eles. Claro que não. Está tudo errado, tá, gente? Não estou dizendo nem... Está tudo errado. Isso aí está tudo errado. Por que eu estou te dando esse exemplo? É porque, às vezes, o que o coração idólatra vai fazer? Ele vai pegar Deus e vai cavar um buraco embaixo de Deus. E ali vai depositar suas expectativas, seus sonhos e seus desejos. E vai se ajoelhar diante de Deus, dizendo adorar a Deus. Quando, na verdade, está idolatrando o ídolo que ele escondeu debaixo de Deus. E nós estaremos dizendo, nossa, como esse irmão é um adorador. Olha como ele chora, olha como ele levanta as mãos. Uma vez eu fui pregar numa igreja e tinha um cantor convidado, além do louvor da igreja, tinha um cantor de fora convidado. E eu estava sentado no púlpito, lá eles têm esse costume, nada contra, nada a favor. Estava normal, sentado lá. E a igreja lotada. E aí o ministério de louvor me estranhou, porque eu já vi a gente que eu digo como igreja, cantar uma música que não está tão alinhada teologicamente. Acontece, né? As pessoas, né, por aí e tal. Uma, duas. Mas aquele ministério de louvor me ministrou lá 4 músicas. E as 4 eram sobre o homem. E vou dizer, se cantasse uma não estava nem errado, porque uma das facetas do evangelho tem a ver com o homem. Tem a ver com te transformar, com te prosperar, com alcançar sua família. Remove a minha pedra, está maravilhoso. Você é precioso mesmo. Se depois disso você cantar, eu não sou nada, eu não sou ninguém, está tudo certo. O problema é focar numa coisa só, né? E os camaradas cantam 4 músicas. E me chamou a atenção porque o povo, chorando. A oferta, aí pior ainda, né? Aí a oferta que é uma música mesmo de prosperidade, você vai ser uma bênção, você vai ser bendito, você vai prosperar, amém. E aí convidaram o cantor para cantar antes da pregação. E o cantor cantou, e eu sei que eu contei 10 músicas que eles cantaram antes de eu pregar, no total. Gente, eu não estou brincando, porque é muito sério o que eu vou dizer. As 10 eram sobre o homem. E quando estava na terceira música desse cantor, eu vi muita gente chorando de mão levantada, e o Espírito Santo falou comigo. Se a canção fosse ao meu respeito, eles não estariam chorando. Está chorando porque está contando a história da vida deles. Está contando as dores deles e os desejos deles. Logo, não é para ele o louvor. O pensamento que tem que dominar o tempo do louvor é: o que Deus vai pensar? Como Deus se sente ao receber nosso louvor? Como Deus se sente a receber nossa adoração? Como que ele fica? E aí que está o problema, porque existe uma teologia, a gente chama de teologia liberal, que é uma baita de uma heresia, mas existe uma teologia liberal dizendo que o problema é quando o homem é ofendido. Esses dias eu vi num debate, um pastor famosíssimo do Brasil todo, o camarada dizendo bem assim: pecado é tudo aquilo que deforma o homem. É engraçado, Zé Roberto, por quê? O pecado realmente deforma o homem, mas pecado não é o que deforma o homem. Pecado é o que ofende a natureza santa de Deus. Pecado é desobedecer, é transgredir a obra de Deus, a ordem de Deus. E por consequência, aquilo vai deformar o homem. Por que ele respondeu aquilo? Porque aquela semana estava uma polêmica, porque um pastor havia respondido uma perguntinha de Instagram, e a pergunta foi: o que o senhor acha do poliamor? Poliamor é poligamia. Um trisal. Sabe o que é? Ok. O pastor, entre aspas, respondeu assim: se tiver tudo de comum acordo, veja se essa não é a maior prova de que o ídolo dessas pessoas é o próprio ventre. Porque se não me ofende, se não me machuca e não me entristece, não tem problema. Logo, o Deus sou eu. Se o Deus que tem que ser agradado, se a vontade que tem que ser agradada é a minha,
Ou como uma frase que eu ouvi, que eu gosto muito, se Deus nunca te contrariou, cuidado, talvez você seja o seu próprio Deus. Quem aqui já se ofendeu com Deus? Seja sincero, você ficou chateado. Poxa, Deus, por quê? Quer ver? Eu vou te falar uma frase que vai te ajudar a lembrar. Você perguntou assim, Deus, por que você permitiu? Se Deus nunca fez algo que você ficou, poxa Deus, por que comigo? Mano, por que agora? Poxa, logo hoje? Poxa Senhor, se Deus nunca... Toma cuidado, mano. Às vezes é a nossa própria vontade que está sendo idolatrada. Nossos próprios desejos, meu Deus do céu. E aí, eu estou chegando já. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência da gente brincar com demônios? Qual é a consequência da gente começar a desgastar aquele quadradinho, desgastar nossa consciência, nossa sensibilidade à voz do Espírito? A gente vai gastando. Daqui a pouco a gente não tem sensibilidade nenhuma. Romanos 1, versículo 21, coloca no telão para a gente, diz assim: porque eles, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos se tornaram fúteis e o seu coração insensatos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso... Está lá? Quem está lá? Quem que está lá? Não ouvi o nome. Vitor? Igor? É um ídolo aí, hein? Gente, desculpa, eu viajei, né? Tá assistindo o jogo no celular. Aí, a referência, Romanos capítulo 1. Não estava prestando atenção na palavra, hein, varão? Versículo 24. Por isso, Deus os entregou. Eu vou ler o restante do texto. Eu sei que o texto vai falar de pureza e impureza sexual. Mas deixa eu começar aqui. Deus, qual é o maior castigo que Deus pode te dar? Acabar com as finanças? Não. Acabar com sua esperança? Não. Te botar doente numa cama? Não. Qual é o pior castigo que Deus pode dar a um coração idólatra? Deixá-lo prosperar. Deixá-lo crescer. Deixá-lo, entregá-lo. Aí, tome. É isso que você quer? Toma. Então tá. Como é que diz o texto que fala sobre Noé, tanto no Novo Testamento, quanto a própria descrição no Antigo Testamento? Estavam todos o quê? Tristes, depressivos, precisando de Deus, com um buraco no coração, que o buraco é do tamanho de Deus. Não, o texto diz que estavam todos se dando em casamento, bebendo, fazendo... Por que esse camarada não sentia uma falta de Deus? Você já teve a experiência de sentir uma falta de Deus? Por que ele não? Por que ele... Estou bem, não preciso de nada. Deus o entregou. A pior punição que Deus, o pior castigo que Deus pode dar para alguém é te deixar por conta própria. Se tiver que prosperar, vai prosperar. Se tiver que ficar pobre, fica. Não importa. Faz o que você quiser. Repete comigo, Senhor, me livra de mim mesmo. Quer ser dono do seu próprio nariz? Imagina Deus falando, então tá, seja dono do seu próprio nariz. Não, mas é meu braço que conquistou tudo que eu tenho. Então tá bom, fica dependendo do seu braço. E pior, é capaz de se enriquecer. Ó, que lindo. E quanto mais rico você for, mais confortável será a sua vida e mais disfarces você vai arrumar para não sentir falta de Deus. Você arruma disfarces. Para alguns é a bebedeira, para alguns são as mulheres, para alguns é o dinheiro,
Para alguns, é uma organização de vida que te faça ficar o tempo todo ligado. Não, porque eu tenho minha empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e tudo. Talvez produtividade seja o ídolo dessa geração. O cara tem que... Não, porque eu acordo 5 horas da manhã e eu vou para a academia. Não, você pode falar para mim que o ídolo é comida também, tranquilo. A espada é de 2 gumes, filho. Corta para lá, corta para cá, tá tudo certo. O bisturi também corta para lá, corta para cá. Aí o texto diz, Deus os abandonou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Esse que é o problema da nossa geração, é que parece que se você deseja, logo você é, logo você tem que ter. Anota, por favor, eu não sou o que eu desejo. Eu não sou o que eu desejo. Hoje mesmo eu estava no Instagram e apareceu para mim um rapaz dizendo, eu sou gay e sou católico. Conforme eu fui ouvindo ele, eu até entendi, porque o que ele queria dizer é que eu tenho tentações na homossexualidade e professo uma fé cristã. Porque depois ele explicou que ele não cai em tentação. Minha pergunta, se tu não cai em tentação, por que tu está se autodenominando uma coisa que você não pratica, você só sente? Sentir vontade de ter um carro não te faz ladrão. Ladrão é quando você quebra a janela, abre o carro e entra no carro e pega o carro para você. Dizer, puxa, esse carro aí não te faz um ladrão. Aconteceu um desejo. Você, principalmente se você tem um passado. Tinha um amigo meu, passado, foi presidiário e tal, e já foi envolvido com vários crimes. Ele fala, pastor, às vezes eu estou... É engraçado, eu acabei de receber meu saláriozinho de R$2.000, um amigo meu me liga, das antigas, fala, ei, mano, consegui seu telefone com não sei quem. Aqui, pô, tem uma fitazinha, 50 mil para cada um. Ele olha por 2 milzinhos dele. Aí ele fala, pastor, dá uma vontade. O que eu vou falar para ele? Bandido! É isso? Não, filho. Eu vou falar, glória a Deus, porque você é um santo homem de Deus, que apesar de suas vontades, você não se rende a elas. Quem está vivendo uma vida para não se render às suas vontades? Não me rendo às minhas vontades, não me rendo às minhas vontades. Então o texto aqui é muito claro. Deus os entregou às suas próprias vontades, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu próprio corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou, de novo, a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as relações naturais por outras contrárias à sua natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele, de novo, os entregou, e só vai, entregou uma disposição mental reprovável. Quer dizer que em algum momento aquilo se torna a sua verdade. Esse é o perigo da idolatria, porque em algum momento aquilo se torna quem você é. E você diz, eu não sou isso, eu sou aquilo. Você assume. Esses dias eu vendo novamente um debate de um pastor. Aliás, foi do mesmo pastor, né? Isso devia dizer alguma coisa, né? E olha que não é dos caras mais... Ele é até muito respeitado no meio teológico. E ele dizendo o seguinte, que em todos os textos que a Bíblia cita a impureza sexual, ou cita a homossexualidade, todos os textos são tirados de contexto. E ele cita o texto de Romanos, e a frase que ele diz é a seguinte, Romanos, na verdade, estava falando do abuso sexual, feito de homens contra homens. Você leu o texto, não leu? Você leu comigo o texto, não é? É sobre isso que o texto fala? Agora, fica tranquilo também. No texto, por exemplo, de Levítico, quando fala da sexualidade, fala de mais pecados atribuídos à heterossexualidade do que à homossexualidade. Então não acha também que você está abafando, mas você vai com sua namorada não sei aonde. O ídolo não está lá fora, filho. O ídolo está aqui dentro.
Foi Lutero ou Calvino que disse: o coração humano é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos, meu irmão. Você solta o ser humano sozinho, no meio do nada, no meio de uma floresta. Você volta lá 2 anos, ele está idolatrando árvore. Sim ou não? Os indígenas aqui no Brasil tinham um deus a quem eles adoravam chamado Tupã. Era o deus do relâmpago. Era o poder de Deus, né? Tupã não era nem o nome do Deus, mas era o nome do poder de Deus. Era, eles diziam, um relâmpago, Tupã, aleluia. Quer dizer, a gente cria ídolo onde não era nem para ter. Aí eu quero ir para um ponto da minha palavra. Enquanto eu estava preparando a palavra de hoje, Deus me lembrou de uma mensagem que eu ministrei em 2022, que eu também recomendo que você assista. Vai lá no nosso canal, o nome da pregação é Quando Tolerar se Torna Pecar. É uma pregação contra essa ideia de, não, você tem que tolerar tudo na sua vida. Vida dos outros é vida dos outros, filho. Não estou falando da vida dos outros não, tá? Estou falando da sua vida. Não, você tem que se autoaceitar, você tem que aceitar como você é. Apocalipse 2:18. E agora a gente está indo para o fim da palavra, quero citar 3 referências aqui e 3 pontos para a gente amarrar essa palavra de hoje. Quem está sendo edificado hoje aqui, aliás, quem estava domingo e está hoje, né? Você está percebendo que hoje a gente está mais, sim ou não? Domingo é domingo, quinta é quinta. Eu te recomendo que você frequente nossas quintas-feiras com mais fidelidade, porque aqui o negócio é mais profundo, hein? Apocalipse 2:18, aliás, pastor Paulo até manifestou para mim, muito bom, manifestou para mim o presidente faz essa zoeira, gente, dá liberdade para a gente. O pastor Paulo manifestou para mim o desejo de talvez transformar até uma série, semana que vem pregar algo que tem nessa mesma linha, sobre pecado, sobre, quem sabe aí, semana que vem. Apocalipse 2:18 diz: ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. 19. Conheço as tuas obras. Fala comigo. O seu amor, fala, ufa. A sua fé. Gente, uau, Tiatira. Então era uma igreja boa, gente. Quem quer ser como Tiatira? Igreja boa de Bíblia é difícil, né, gente? O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Quer dizer, você está melhor hoje do que antigamente. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti isso. Você tolera Jezabel. Nem sempre, para Deus, tolerar é uma virtude. Tolerar para Deus, às vezes, soa como covardia. Você não confronta seu filho, porque você não quer desgaste dentro de casa. Mas você deveria confrontá-lo antes que seja tarde demais. Você não confronta um colega de trabalho, você não confronta seu funcionário. Você deixa correr. Você tolera demais. Aquela mulher que se diz profetiza. Só para explicar, Jezabel aqui nesse texto não é uma mulher real. A gente fala muito do espírito de Jezabel, né? Fala da manipulação. Com isso, e com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Eu quero, rapidinho, com base até nessa minha palavra de 2022, trazer 3 pontos que estão naquela palavra, você vai assistir em casa depois, mas eu queria trazer aqui 3 coisas que o crente jamais pode tolerar. Pastor, se eu pecar, você tem perdão. Diga amém. O apóstolo João explica isso em sua carta universal, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tende um advogado. Vocês têm um advogado, ok? Então assim, pastor, pequei. Não peca, filho. Daqui para Belo Horizonte, a gente passa por uma cidade chamada Barbacena, e lá em Barbacena, na 040, tem um monte de quebra-mola. É normal ter quebra-mola em BR? Não. Se você passar por um quebra-mola a 120 por hora, você faz o quê? Desiste? Não. Você engata uma marcha mais forte e continua. Então, quer dizer, tem coisa que não era para acontecer na vida do crente, como o pecado. Mas se aconteceu, engata uma marcha, filho. Confessa teu pecado, procura alguém
Procura seu pastor, procura seu líder, procura um amigo na fé, para te ajudar na tua jornada, para você não continuar em pecado. 3 coisas que todo crente não pode suportar, não pode tolerar. Ministério de Louvor já pode até subir. Anota rapidinho. Número 1, manipulação. Manipulação está relacionado com hipocrisia. Está relacionado a fazer tudo de um jeito que você sempre pareça certo. Esse é o espírito de Jezabel. Faz tudo para parecer que sempre você está certo. Vem fazer um aconselhamento. Não, pastor, mas eu só fiz isso porque fulano falou. Não, mas eu só fiz isso porque isso. E bibibi, bababá. E você cria situações, e aí que está, talvez, minha oração do Espírito Santo hoje é que o Espírito Santo nos revele se a gente está falhando nessa área. Porque falta em mim, falta em você. Se a gente carrega a manipulação, falta em nós humildade. Todo manipulador é o centro das atenções. Todo manipulador, narcisista. Hoje eu vi um vídeo de uma menina se formando na faculdade, eu acho, com aquela roupa de formatura, e o marido dela vai na frente dela e pede ela, o noivo dela, pede ela em casamento na hora da formatura dela. Ela fica sem graça, ela diz, ela demora um pouco para responder, e aí ele faz, e sai chorando. Aí a legenda dizia, tem coisas que parecem declaração de amor, mas na verdade é expressão de narcisismo. Era o melhor momento da vida da menina, a menina está se formando. Vamos bater palma para ela. Não, vamos admirar o marido que está fazendo uma declaração lindinha de amor. Vocês já viram aquele vídeo também de uma mulher ganhando uma maratona, correndo? Antes dela chegar na prova final, o marido aparece com as 2 filhas para abraçar, antes dela chegar no final. Aí a esposa desvia das crianças e passa. O que vão dizer da mulher? Tá vendo? Desprezou a própria filha. Quando na verdade o marido colocou ela numa situação. Ele manipulou aquilo ali. Para dizer, pô, você nem falou comigo. Poxa, você nem me ligou. Será que você não faz isso de vez em quando? Toma esse cuidado. Eu tinha um pastor amigo, já faleceu, muito amigo. E isso aí ele não fazia por mal, mas ele sempre apertava a minha mão. E aí, pastor Rafa, me abandonou, hein? Mas assim, era o jeito dele de se expressar. Isso eu não vejo maldade nisso. Mas será que às vezes você não manipula as coisas para dizer, poxa, você nunca mais me ligou. Você ligou pro cara? Também não. Então, tudo certo. Não aceita hipocrisia, não aceita manipulação, nem na sua vida, nem na vida dos seus filhos. Isso é intolerável para o crente. Por quê? Eu te explico por quê. Porque se você é manipulador, se você é hipócrita, você é incorrigível. É incorrigível. Os fariseus não perceberam Jesus, não conseguiram entender que Jesus era o Messias. Não é porque eles pecavam muito não, pelo contrário. Os pecados de escândalo eles nem cometiam, eles andavam em mais retidão à lei do que os outros. Só que a retidão do coração deles vinha de um lugar de legalismo, soberba, e não de um lugar de humildade. E é essa soberba que derrubou eles. É essa soberba que impediu eles de verem o Cristo, o Messias. Então, por favor, filho, toma muito cuidado com isso aqui. Quando alguém te corrigir, aceita a correção. Fala, não, poxa, você falou agora, não tinha pensado por esse lado. Aceita a correção da sua esposa. Teve nenhum amém, nenhum sim, nem das irmãs. Aceita a correção da sua esposa. Se o camarada chegar para mim e falar assim, não, eu não ouço minha esposa, não. Eu falei, então eu não quero nem conversa contigo. Porque se você não ouve quem passa 24 horas com você, você vai ouvir seu pastor do gabinete? Então assim, cuidado, filho, para você não ser alguém incorrigível. Tem um outro texto na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, não sejam como burros que precisam de freio na boca. Quer dizer que nada te para, você sempre está certo. Isso é intolerável. Para um crente, meu irmão, isso é intolerável, porque se você for assim, você é incorrigível. Segunda coisa que tem que ser intolerável para o crente. Pecado oculto. Vida dupla. Isso é intolerável. É tolerável o crente pecar. É errado, mas é tolerável. Mas viver uma vida dupla, não. Manter um pecado escondido, não, filho. Manter... Não. De novo, a Epístola Universal de João fala assim, andar na luz. Se dizemos que andamos na luz, mas andamos em pecado, fazemos de Deus mentiroso.
Se dizemos que andamos na luz, mas não amamos nosso irmão, fazemos dele mentiroso. Aí o texto diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu gosto de dizer assim, se você quiser anotar, o sangue de Jesus só funciona na luz. Não adianta falar, sangue de Jesus tem poder, por uma coisa que você esconde, uma coisa que você não confessa, uma coisa que você não bota para fora. Aí você fala, ai meu Deus, vão me pegar, sangue de Jesus tem poder. Não tem poder sobre isso não, filho. Sangue de Jesus só funciona na luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e aí sim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Corre para confessar, para não correr de ser pego. Correr, você vai correr de um jeito ou do outro, filho. Ou você vai correr para não ser pego, ou você vai correr para se confessar. E eu vou te dar uma dica. Desde o Éden, correr de ser pego nunca funciona. Desde o Éden, Deus está andando no jardim, se esconde. Desde o Éden não funciona. Então corre, chama seu líder. Chama, ó, pastor, para quem eu devo confessar meu pecado? Para quem você não quer confessar. Geralmente, a pessoa para quem você não quer confessar é justamente para quem você tem que confessar. Porque se é tão difícil se abrir com aquela pessoa, é porque você tem certeza que aquela pessoa vai te confrontar. Tem um amigo, aí pô, mano, dei mole esses dias, sério, pô, caramba aí. Aí com isso você tem tanta facilidade de confessar, né? Mas quando você, vou ter que confessar para fulano, nossa. Ô líder, senta aqui. Sua esposa, seu marido, seu pastor. Pastor, é uma coisa muito complexa que se eu colocar para fora, pode acabar com o meu casamento. Procura ajuda. Você vai confessar, filho. Você não está numa igreja que a gente vai, não, então esconde. Não, você vai confessar. Mas procura ajuda antes. Chama seu pastor, chama seu líder. Pô, mano, eu preciso confessar um pecado, mas eu estou sem coragem. Deixa eu confessar para você primeiro, para você me ajudar. Em algum momento eu vou ter que... A gente te ajuda. Lembro de um casal que eu falei pro rapaz que ele precisava confessar alguma coisa para a esposa. Eu falei assim, faz o seguinte, marca um gabinete, você, eu e ela. E vocês vêm no gabinete. E eu vou te ajudar. E aí no gabinete eu... Ô querido, seu marido tem uma coisa para dizer, querer dizer na minha frente como seu pastor, pode falar, filhão, fala para ela o que você precisa falar. A gente te ajuda, mano. Mas é o quê? Você vai passar a vida inteira escondendo isso? Como é que você consegue viver? Como é que você consegue respirar? Como é que você consegue dormir? Talvez Deus diga para você o que disse para tia Tira. Cara, você era um ótimo voluntário, você era um ótimo líder, você era um ótimo cristão, você era um ótimo pai, você era um ótimo em tudo. Tenho, porém, contra ti, que você tolerava coisa que não era para você tolerar. Que você aguentava manter coisas que não era para você manter. Então, número 1, por favor, não tolera manipulação, hipocrisia. Não sou eu. Seja humilde. Soberba, não tolera soberba. A soberba precede a queda. Deixa eu só voltar no ponto 1, só para dizer uma coisa que eu não falei, é importante. O apóstolo Paulo diz assim, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse das revelações que eu recebi. Ou seja, a soberba é o único pecado que na Bíblia é descrito como um pecado que Deus trata antes de acontecer. Paulo está dizendo, esse espinho me foi dado para eu eventualmente não me ensoberbecer. Eu nem estou soberbo ainda, e toma. Às vezes o negócio que você tomou na cabeça, Deus, por quê? Deus fala, eu sei, filho. Eu não dou asa à cobra, né? Como dizem. Melhor você ficar humildezinho ali. Não, então tá bom, Deus, então tá bom. Aí Paulo falando, quer dizer, o orgulho, meu irmão, a altivez. Não, porque eu não concordo, pastor, porque eu não concordo, eu não sei. É porque, na verdade, aqui na Rema... Não admite, não tolera. Não tolera, número 2, pecado oculto, vida dupla. E número 3, eu fecho aqui. Não tolera rebeldia. E eu vou repetir porque eu preciso dizer sempre. Nossa igreja é exemplar nisso tudo. Quem está visitando pode pensar, puxa, o pastor deve estar mandando em direta para alguém. Não é, nossa igreja não é assim. Mas não tolera, filho, na sua vida, nem contra Deus, nem contra a sua liderança, mas também nem contra a sua própria casa, dentro da sua própria casa. Não tolere rebeldia.
Jordan Peterson fala: não deixe seus filhos se tornarem alguém de quem você não vai gostar no futuro. Impeça seus filhos. Eu já contei a história de quando eu gritei com minha mãe em casa: porque eu não gosto, porque eu sou homem. Eu bati a porta na cara da minha mãe, entrei no meu quarto. Meu pai foi lá calminho, ó. Você entrar, Rafael? Pode! Então quer dizer que você é homem, né? Tá bom. Nenhum homem fala com a minha mulher desse jeito. É de homem para homem? Quando meu pai falou, eu pensei que ele ia me dar um soco no meio da minha cara. Eu não pensei nem que meu pai... Porque corrigir de palmada, meu pai corrigia, mas nunca meu pai me daria um soco. Mas quando ele falou de homem para homem, eu falei: meu irmão... falei, vai virar briga de rua. Porque meu pai nunca me tratou como homem, ele me tratava como filho. Você quer ser tratado como homem? Então beleza. Nenhum homem fala com minha mulher do jeito que você falou. Quer dizer, hoje eu não moro mais com meu pai. Quem ainda mora com ele? A mulher dele. Quando eu não era nascido, quem já morava com ele? A mulher dele. Então quem que tem que ser mais importante para ele? Ela e não eu. Essa ideia de que seus filhos... Cuidado! Quem sabe seus filhos se tornaram ídolo e essa é a causa da destruição do seu casamento. Porque seus filhos se tornaram seu ídolo. Não pode, não pode. Um dia seus filhos vão casar e vão embora. Quem vai ficar? Seu marido. Quem vai ficar? Sua esposa. Como é que é? Filho é mais importante, porque marido troca, mas filho é para sempre. Que ideologia do inferno é essa? É filho que vai embora, marido que fica, gente. Em nome de Jesus. Não inverte as coisas, não. Aí tu divorcia e trava a vida do teu marido, do teu filho, né? Ai, você vai casar, filho? Poxa, vai abandonar mamãe? Mora aqui no quintal de mamãe. Pra que você vai ter trabalho de construir uma casa? Esqueci, aqui em casa já tem casa. Eu não entendo isso, filho. Você vai abandonar mamãe? Poxa, depois mamãe morre e você vai ficar com saudade. Mamãe, 35 anos de idade, 40 anos de idade. Mamãe? Por quê? Ai, meu Deus. Porque você fez do seu filho seu marido. Você fez do seu filho seu companheiro. E eu sei, deixa eu ser bem sensível para dizer assim. Deixa eu ser sensível para dizer. Eu sei que muitas vezes foi a circunstância da vida que fez isso. Por exemplo, um pai divorciado ou uma mãe divorciada tende a tratar seus filhos como amigos. Não é verdade, sim ou não? Porque agora você só tem eles. Mas cuidado, não saia da sua posição de pai, não saia da sua posição de mãe. Não aceita a rebeldia. Meu pai já repreendeu o demônio de mim. Essa história eu não conto muito, não. Eu estou fechando a palavra, tá? Mas uma vez, meu pai estava me dando uma bronca, eu dormi no meio da bronca. Agora eu te pergunto, é natural um ser humano estar tomando uma bronca, uma lavada do pai, dormir? Não. Eu acordei com o meu pai. Eu repreendo o demônio do sono, acorda! Mãe crente bate expulsão do demônio. Eu repreendo todo espírito maligno. Quero ver se o filho dizer: tira a mão dele. Aí pega, né? O bicho pega, né? E sai, o demônio sai. Há poder na oração da mãe. Há poder na oração de um pai. Há poder na oração de um filho. Não aceita a rebeldia. Não aceita. Não aceita. O texto de Jonas está aqui, eu não vou ler por conta do nosso horário, mas o texto de Jonas, você conhece a história. Aquele barco ia afundar porque o capitão do barco estava tolerando rebeldia dentro do barco. A hora que ele falou: vai ou morre, né? Sai daqui, vou te jogar. Não aceito rebeldia. Bum. Não aceita rebeldia, meu irmão. Corrige rebeldia. Agora, por favor, principalmente, não é nos outros, mas principalmente em você. Por exemplo, se durante essa pregação, você na sua mente está arrumando motivos para não levar
a sério a palavra desse jovem pastor? Porque talvez você tenha mais tempo de vida do que eu. Porque talvez você tenha um entendimento da Bíblia e você... vamos ver o que ele vai dizer. Rebeldia. Repreende o espírito de rebeldia no coração e fala: pode falar, Senhor, porque teu servo ouve. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Eu encerro a pregação dizendo o seguinte: enquanto Samuel dizia: fala, Senhor, porque teu servo ouve, Ofni e Finés eram rebeldes contra o Senhor. Qual é a sua resposta contra a rebeldia do seu coração? Fala, Senhor, teu servo ouve. Fala, Senhor. É comigo? É uma situação comigo? É na minha vida? Eu estou dando mole, o Senhor? Eu estou vacilando, Senhor? Eu estou errando? Eu tô te decepcionando? Então tá bom, Senhor. Fala comigo. Eu vou quebrar os ídolos da minha vida. Quem sabe no domingo passado a pregação bateu em tantos detalhes práticos que você até falou: isso aí não é comigo não. Eu não ouço esse tipo de música. Eu não assisto esse tipo de conteúdo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas hoje eu trouxe para um lugar mais íntimo. Os ídolos não estão lá fora, estão aqui dentro. Como é que a gente quebra o ídolo? Fala, Senhor, porque teu servo ouve. É com rendição. Rendição. Quem foi edificado nessa palavra de hoje? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Minha oração é que o Senhor faça que ela seja viva para nós, para a gente tomar decisão, para a gente quebrar o jugo, para a gente esmiuçar as correntes que ainda tentam nos prender. Idolatria seja do que for, do nosso próprio orgulho, do nosso próprio ego, das nossas próprias vontades, do nosso time de futebol, dos nossos prazeres, da nossa comodidade, da nossa própria liberdade, do nosso dinheiro, do nosso tempo, do nosso carro, dos nossos filhos, seja o que for, Senhor. Quebra o ídolo que há aqui dentro. Quebra dentro de nós os ídolos que a gente mesmo construiu, Senhor. A gente repete a frase de Samuel: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fala, Senhor, porque teu servo... Se você recebe essa palavra dessa noite, dá um aplauso ao Senhor bem forte. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorá-lo com alegria, com o coração livre, liberto de toda idolatria.